A gente vai para a nossa aula com... A gente vai para a nossa terceiro módulo, né? Terceiro assunto, aí, que é coordenadas cartesianas, e até sexta-feira a gente faz o quarto assunto, que é retas. Tá? A gente vai dar uma lida um pouco no material e depois pegar e fazer os exercícios. Eu sempre aconselho vocês a procurar manter o material apostilado, né, o material impresso, para irem acompanhando. O que a gente for riscando aqui, vocês acompanhem no material, que depois também eu libero a parte da aula e a parte que eu vou escrever. Mas é sempre bom ter o material impresso para vocês irem acompanhando junto. Tá? Eu vou compartilhar as telas para a gente poder começar. Desculpe a falta de ontem, mas não deu mesmo, cheguei muito tarde. Acompanhei minha mãe ao médico e isso atrasou um pouco. Então, olha só. O material 3, da aula 3, né? Sistema de coordenadas cartesianas. Ele dá aqui um histórico, falando um pouco do que é os planos cartesianos, os matemáticos que se envolvem na parte de geometria, que é o Fermat, o Descartes, o que é um plano cartesiano com uma representação em R, que é só uma reta. Aí ele vai numerar de 0, 1, 2, os naturais, depois os inteiros num total. Né? Mas a gente sabe que qualquer valor aqui ele pode ter uma representação. Aí dá a ideia do plano cartesiano, que é dividir em 4 partes. Né? Aqui, ó, o plano cartesiano, onde o ponto O é a origem, né? 0, 0 é o ponto O, que é a origem, e um ponto, quando ele pertence ao eixo X, ele é X e 0. Quando ele pertence ao eixo Y, ele é 0 e algum número diferente de 0, como Y. Todo ponto ele vem com X e Y, né? Eu vou colocar aqui o nosso material, onde eu vou riscar. Então, a primeira ideia que eu tenho que ter é o que é um ponto. Um ponto, eu não tenho definição. Ele vai ser sempre representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, eu vou ter um ponto A, um ponto B, tá? Um ponto C, e daí em diante. Todo ponto ele vai ter um X de P e um Y de P. Tá? Onde esse X ele é chamado a abscissa. Então, a abscissa do ponto, ele não vai dizer o X do ponto. E o Y do ponto é chamado ordenada. Ordenada. Tá? E o todo aqui, as duas juntas são chamadas coordenadas. Coordenadas. Então, quando eu falar em as coordenadas de um ponto P, as coordenadas de um ponto são 2 e 3, então isso quer dizer que o X é 2, o Y é 3. Ele jamais vai dizer, dado um ponto com X igual, entendeu?
ele já quer que tu tenha a noção do que é abscissa, do que é ordenada. Aí, Cláudia, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou saber quem é abscissa, quem é ordenada? Eu tenho a seguinte dica. No nosso alfabeto, vem primeiro o X, depois o Y. E na ordem alfabética, vem primeiro a abscissa do que a ordenada. Então, toda vez que eu me referir à abscissa, é o X. A ordenada é o Y. Tá? Voltando aqui. Ele diz que existe o plano cartesiano. Tá? Depois, tudo que eu falei, vocês vão ver que vai estar aqui. Tá? A gente vai ver os exercícios que foi colocado aqui para a gente ir acompanhando. Mas eu vou dar um resumo do que é importante. Então, existe um plano cartesiano, tá? Plano cartesiano, que é um plano onde eu represento os pontos. Então, o que seria um plano cartesiano? Aqui eu tenho um eixo Y, e aqui eu tenho um eixo X. Bem aqui, na interseção entre os dois eixos, é a origem. Então, o O é a origem. Origem. Então, o O vai ser o ponto 0, 0. Tá? Bem aqui nessa parte, eu vou ter valores à direita do X e acima do Y. É o primeiro quadrante. Todo ponto aqui, ele tem abscissa positiva, ordenada positiva. Por quê? Porque eu tenho a direita do 0 e acima do 0. Todo ponto aqui, onde eu estou à esquerda do 0 e acima em X e Y, é o segundo quadrante. E aqui todo ponto ele tem abscissa negativa, ordenada positiva. Aqui eu tenho o terceiro quadrante, onde eu tenho abscissa negativa e ordenada negativa. E aqui o quarto quadrante, onde eu tenho abscissa positiva, ordenada negativa. Por quê? Porque vem aqui para baixo. O que eu posso ainda ter de importante, de interessante nesse quadrante, tá? Que existem pontos que estão aqui, ó, em cima do eixo. O P em cima do eixo, um ponto R em cima do eixo. Então, a gente fala o seguinte, que P pertence ao eixo OY. Logo, ele é logo P, ele vai ser um valor onde a abscissa é 0 e a ordenada é um valor Y, onde Y é diferente de 0. Porque se ele for 0, ele é a origem. Tá? E o R? O R é um ponto que pertence a OX. Logo, o ponto R vai ser um valor X de R, bora botar assim, Y de P, X de R 0. Com esse X de R,
diferente de zero, para ele não ser a origem. Então, todo ponto, vou te dar um exemplo aqui. Digamos que eu tivesse o ponto 2 e 0. Ele estaria bem aqui, ó. Marco 2, 2 e 0. Tá? Digamos que eu tivesse um ponto assim. 0 e menos 2. Vou chamar esse aqui de ponto I, esse aqui de ponto J. Então, o ponto I está bem aqui, ó. 0 e menos 2. 0 e menos 2 está bem aqui, ó. Menos 2. Então, esse ponto aqui seria o ponto J. E eles estão sobre os eixos. Cláudia, eles estão em algum quadrante? Não. Eles pertencem aos eixos. Tá? Ainda, alguma dúvida aí? Qualquer dúvida, podem falar. Cláudia, olha, tem uma dúvida em tal parte. Podem falar, tá? Ainda olhando o plano cartesiano, deixa eu ver se tem no material que ela deu, que foi dado pelo curso. Mas, se não tiver, a gente vai falando, tá? Eu olhei rápido o material, por isso que eu estou tentando acompanhar, não fugindo muito. Eu vi o material, dei uma lida, mas eu achei assim, que tenho que dar algumas observações, porque, às vezes, alguns exercícios vêm contando essas observações que eu vou dar. Existe uma parte, deixa eu só colocar mais uma. Deixa eu mudar aqui de cor. Existe uma parte de aqui azul. Existe um assunto dentro de plano cartesiano, que é o seguinte, ó. Eu vou desenhar de novo aqui o plano cartesiano, aí a gente vai ver duas retas que aparecem, adiantando, porque a gente vai ter o assunto retas, tá? Mas aqui desculpe se não está saindo tão reto aqui. Toda vez que eu tiver um ponto, digamos que eu tenho o ponto 2 e 2. Ele está aqui no primeiro quadrante. Digamos que eu tenha o ponto menos 2 e menos 2. Ele está aqui no terceiro quadrante. Essa reta aqui, a gente diz que ela é y igual a x. Lá adiante a gente vai tornar a ver retas e vai ver isso. Mas por que eu estou aproveitando e fazendo um link desse assunto com o plano cartesiano? Porque essa reta, reparem que ela passa no quadrante 1 e quadrante 3. Então, ela é chamada de bissetriz ímpar. Por que bissetriz? Porque ela divide esse ângulo aqui, de 90, em duas partes iguais, 45 e 45. Tá? Porque esse aqui é 2 e aqui é 2, o ângulo forma um triângulo de 45. O triângulo aqui lá é um triângulo isósceles. Tá?
E aí eu tenho uma outra reta que ela passa aqui, ó. Quando eu jogo o menos 2, ele dá 2. Vem aqui. E quando eu jogo menos 2, o 2 ele dá menos 2, está aqui. Essa reta aqui, ela vai ser a reta y igual a menos x. Reparem que toda vez que eu jogo o valor de x, o resultado do y é o simétrico de x. É o oposto, né? Então, aqui, essa bissetriz ela passa no quadrante 2 e 4. Então, ela é chamada bissetriz par. Tá? Lá, em estudo de retas, a gente vai tornar a ver esse assunto. É porque eu já vi exercícios de ponto de coordenadas que ele exige, às vezes, esse conhecimento de bissetriz. Tá? Então, eu já sei quando um ponto ele tem x e y, que são chamadas coordenadas, o x é a abscissa, o y é a ordenada. Eu já sei que, para eu marcar os pontos, eu tenho que ter um plano cartesiano, onde ele é formado pelo eixo x, que é chamado abscissa, o eixo y, que é o eixo das ordenadas. O 0, 0 é a origem, e os pontos eles vão apresentar essas características. Tá? Bora ver, com isso, o que tem aqui. Olha. Localizando pontos no plano cartesiano. Ele dá um exemplo, na figura sexta aqui, os pontos menos 1, o ponto B, menos 1 e 0, está no eixo X, ó. Por quê? Ele está bem aqui, ó. Ponto B, bem aqui, ó. Menos 1 e 0. Vou marcar de outra cor. Está bem aqui o ponto B, ó. A origem. Então, esse exercício aqui, ele quis só te mostrar a localização de cada ponto aqui no plano cartesiano. O ponto 1 e 2 é diferente de 2 e 1. Tá? Bora ver aqui. Quando eu colocar um ponto, se eu marcar o ponto 1 e 2, ele está dizendo aqui que o x vale 1, vou chamar de A esse ponto. O x de A é 1 e o y de A é 2. Agora, se eu botar um ponto B, 2 e 1, ele está dizendo que o x de B é 2 e o y de B é 1. Então, reparem que as abscissas são diferentes, as ordenadas também. Então, eu concluo que o ponto A é diferente do ponto B. Tá? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Dois pontos são iguais quando as abscissas forem iguais, as ordenadas também. Tá? Aí ele dá aqui algumas definições. Não, né? Tranquilo. Pode falar, Madalena, porque nem sempre eu vou olhar o vídeo, o chat, tá? Podem falar que não vão estar interrompendo, não. Então, olha só. A representação, que a gente já estava vendo ali, né? Como representar. Representação gráfica. Exemplo 1. Descreva algebricamente a representação do plano no segmento de reta cujos os extremos são os pontos A, 2 e 1, e B, menos 1 e 1. O que a gente faz aqui? Marca os pontos 2 e 1, menos 1 e 1, marquei aqui o ponto A,
Foi marcado aqui o ponto A e o ponto B. E aí eu vou mostrar quem é esse espaço aqui, esse espaço que eu tenho. Ele disse que é para representar a representação gráfica do segmento. Então, quem é esse espaço? AB, que é o espaço aqui, ele vai ser todo ponto XY pertencente a R2, por que R2? Porque é X e Y, tá? Aqui a gente está trabalhando com R2. Quando a gente for para R3, eu vou ter X, Y e Z. Então, o que é que vai ser aqui? O X, que é o que eu estou vendo aqui, ele está nesse espaço aqui, ó. Vou tirar, eu não estou trabalhando no plano, tá? Vou apagar só aqui. Ele quer que faça a representação desse segmento aqui, ó. Quem é esse segmento? Represente o segmento AB. Então, quem é esse segmento aqui? É todo valor que o X sai daqui, ó, e que chega aqui. E quem são esses valores de X? São esses espaços aqui, ó. São esses valores que estão entre o -1 e o 2. Só que quando eu rebato, ele tem que chegar nesse segmento, e esse segmento vai rebater para quem? Para y igual a 1. Então, eu saio daqui, chego no segmento e venho ver quem é ordenada. É 2. É 1. Então, quem vai ser esse ponto? Quem vai ser esse segmento, AB? Vai ser os pontos de X, que está entre -1 e 2, e Y igual a 1. Entendeu? Bora ver um outro exemplo aqui. Digamos que eu tivesse essa representação aqui, ó. Um exemplo. Digamos Y. Aqui X. E eu tenho do 1 até o 4. Onde o A, ponto A, é o ponto 1 e 2. E o ponto B é o ponto 4 e 2. Então, eu posso dizer aqui que esse segmento aqui, a representação desse segmento, ele é AB. Vai ser o segmento que ele é formado por XY, porque ele é um acúmulo de pontos, né? A gente sabe que todo segmento ele é vários pontos alinhados que pertencem a R2, tal que o X ele está entre 1 e 4, fechado, e o Y é igual a 2. Por quê? Porque ele chega aqui, ó. Bora ver um ponto qualquer aqui. Bora ver o ponto 2. Ele vem aqui, bate aqui no segmento e depois ele vem e rebate para cá. Então, ponto 2 e 2, ele está nesse segmento. E ele está porque o 2 está entre 1 e 4 e o Y é 2. Entenderam? Alguma dúvida?
Aí aqui ele coloca, segundo exemplo, representação gráfica dos conjuntos. Aí ele dá dois conjuntos aqui. Ó. Aqui ele só quer os valores. Reparem que nesse exemplo aqui, e no que eu fiz, eu tinha o início e o fim do segmento. Tá? Por isso que ele era fechado aqui. Ó. E eu dizia que era igual a 2. Agora, se a gente for olhar nesse exemplo aqui, ele quer a representação do U. Tá? Então, reparem que o U, ele só diz que o X vai de menos 1 de 0 a 1. Então, de 0 a 1. Está aqui o X. Mas o Y ele não amarra. Então, quer dizer que eu tenho uma reta aqui que segue. Ele não tem. Para qualquer valor, vai ter que ser sempre dentro desse intervalo, entre 0 e 1. Tá? E o Y, ele varia, a variação dele vai embora, né? Infinito. E o V, ele já faz a variação para que o X seja infinito. Eu não tenho uma restrição para X, eu não tenho uma restrição aqui para Y. Então, aqui ele diz que o Y é de menos 1 a 2, de menos 1 a 1, olha, de menos 1 a 1. Então, ele está aqui dentro, esse espaço. Qualquer ponto está aqui dentro. Ah, eu quero um ponto R aqui. Ele é 2 e menos 1. Ele está bem aqui, então. Num valor que ele vai bater aqui, porque ele já está de menos 1, né? E vai dar 2 aqui. 2 e menos 1. Tá? Aqui, olha, ele juntou as duas. Ele diz agora que o X vai de 0 a 2, de 0 a 1, e o Y vai de menos 1 a 1. Tá? E aqui seria uma linha mais grossa, tá? Aqui também, nesse outro. Ele vai para o infinito, o eixo cartesiano, o eixo das ordenadas, ele vai grosso aqui também. É justamente onde ele começa e onde ele termina. Aqui ele inicia no 0 e vai até 1. Aqui ele vai de menos 1 a 1. Tá? Distância entre dois pontos. Se eu trabalhar só com um eixo, estou trabalhando, eu quero trabalhar só com R1, que é aqui. Só na reta dos reais. Então, a distância é eu pegar a extremidade uma menos a outra. Aí, por que o módulo? Porque, de repente, eu posso pegar o valor menor menos o maior. Então, vai dar negativo. Mas eu não tenho distância negativa. Então, eu aplico o módulo. Então, quase sempre a gente pega os valores maiores. Então, eu quero uma distância. Eu tenho aqui o ponto... Eu tenho aqui um segmento de reta, que eu sei que aqui é a origem, ó. Aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 1, 2, o 2. Então, quando eu pegar o valor, eu quero esse menos esse. Não, eu vou calcular que aqui é menos 3, né? Então, vai ficar menos 3, menos 2, igual a menos 5. Só que quando eu aplico o módulo, o resultado vai dar 5. Ou então eu calculo do valor até 0, como a distância vai ser 3 espaços, e do 0 até o 2. Então, vai dar 5 ao todo. Tá?
Como eu quero a distância, então eu tenho esse resultado, essa forma de achar. Tá? Aqui ele pode fazer, calculando cada espaço desse, né? Eu calculo o ponto P, então eu vejo, meço aqui, ó, o espaço que eu tenho daqui para cá, ó, esse espaço, aí calculo aqui esse espaço, e quando eu tenho isso aqui, né, porque aqui eu estou vendo em X e em Y, mas aqui eu tenho inclinado, é justamente a demonstração de espaço, de distância entre dois pontos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Distância entre dois pontos. Isso aqui, quando começou a surgir as provas discursivas aqui no Pará, teve uma faculdade que colocou o seguinte enunciado: olha, dado dois pontos distintos, A, X de A, Y de A, e B, X de B e Y de B. Sendo D a distância entre eles, a distância entre eles, temos. Como é que a gente faz para achar esse D? Tá? Toda vez que a gente for demonstrar, isso aqui é parte de analítica. Toda vez que a gente for demonstrar uma fórmula em analítica, a gente joga tudo no primeiro quadrante. Por que no primeiro quadrante? Porque no primeiro quadrante eu não tenho jogo de sinal. Eu não vou ter quem é o positivo, quem é o negativo. Tá? Então, eu vou jogar um ponto aqui, ó. Ponto A. XA, YA. Vou juntar aqui para ver onde está esse ponto. Bem aqui o ponto A. Aí eu jogo um ponto B aqui. XB e YB. Então, bem aqui eu tenho ponto B. E eu quero saber quem é essa distância aqui entre eles. D. Aí eu venho bem aqui e monto o seguinte. Se eu prolongar isso, eu estou trabalhando num plano cartesiano, então esse ângulo aqui é 90. E essa distância bem aqui, ela é o todo aqui. Essa distância aqui é a mesma aqui, ó. É a mesma distância, já que eu estou com paralelas. E essa distância aqui é o todo YA menos YB, que é esse pedaço aqui. E a mesma coisa vale aqui para o X, olha. Tem gente que demonstra primeiro para o X, depois para o Y, isso não muda a ordem, tá? Essa distância aqui é o todo XA menos esse pedaço aqui, que é o XB. Então, reparem que vocês têm
um triângulo retângulo onde tu tens os catetos e a hipotenusa. Então, eu posso jogar que a distância ao quadrado é igual, que no caso aí é a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Primeiro cateto ao quadrado, mais segundo cateto ao quadrado. Mas eu não quero a distância ao quadrado, eu quero só a distância. Então, vai ser a raiz de x de A menos x de B mais y de A menos y de B ao quadrado. Então, isso aqui é a fórmula da distância entre os dois pontos. Cláudia, e se eu fizer o x de B menos y de B? Vai mudar alguma coisa? Se tu fizeres o x de B menos x de A, aqui tu vai ter que colocar o y de B menos y de A. Por quê? Porque essa distância tu está calculando de A a B, mas tanto faz de B até A. Porque a gente não está trabalhando com vetores, a gente está trabalhando com plana, com geometria analítica. Entendeu? O que acontece? Nós temos a geometria plana e a gente estuda a geometria analítica. Que a geometria analítica é uma análise do que é visto na geometria plana. E quando a gente estuda a geometria espacial, a gente vai ver vetores. Vetores é uma análise de geometria espacial. Tá? Então, essa ordem aqui, se eu fizer xa menos xb, eu tenho que fazer ya menos yb. Eu não posso botar um b aqui. Cláudia, eu vou fazer assim. Eu vou botar um b aqui e um a aqui. E um a aqui. Não, porque tu usou A e B. Aí tu vai mudar para B e A? Não pode. Tá? Eu pergunto, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Madalena? Professor, eu acho que eu nunca tinha estudado isso. Pois é, isso aí, talvez até não. Sabe por quê, Madalena? Eu vou te explicar. Isso aí é geometria analítica. Hoje, com a prova do Enem, a gente vê isso tudo tão rápido e de uma forma assim tão simplificada, às vezes, que o aluno, quando é de exatas, ele vai sempre ficar na dúvida nesses assuntos. Não vai ser visto de forma muito acentuada, entendeu? Não é visto. E aí a gente perde, porque mais adiante a gente precisa, né, do curso de matemática. E não é só matemática, não. Dentro dos cursos, quando a gente está vendo cálculo, a gente vai precisar. Hoje, então, eu estou precisando, meu. Não, mas você está tendo a minha aula, tá? E a gente vai ver cada assunto, vai ter uma revisão para a prova, tá bom? Tá Deixa eu bom. ver aqui o material. Olha, está aqui a fórmula, está aqui uma aplicação, olha, calcular a distância entre o ponto. Vou recortar para a gente fazer lá. Sempre é bom a gente ir recortando para cá. Aquele jeito que a gente fez lá no nivelamento, né? Olha, se eu for dar confiança, eu estou
esse braço logo direito, doído. Eu tomei remédio para gripe, parece que é aí que eu fiquei com gripe. Olha só, bora calcular a distância. A distância de P a Q. Eleva ao quadrado para não ficar copiando aquela fórmula todinha com a raiz. Então, vai ficar x de P menos x de Q ao quadrado mais y de P menos y de Q ao quadrado. Então, aqui, distância PQ ao quadrado vai ser 3 menos 1 mais 2 menos 6 ao quadrado. Não esquece. Vou jogar bem aqui. Distância PQ ao quadrado igual 3 menos 1 dá 2. Então, fica 2 ao quadrado mais 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado. Bora resolver. Distância PQ ao quadrado é... Isso aqui dá 4. Isso aqui vai dar positivo, que é a potência par. 4 ao quadrado, 16. Que deu 20. Só que eu não quero a distância ao quadrado. Agora que eu boto a raiz. Então, distância PQ vai ser a raiz de 20. Só que eu sei que a raiz de 20 é a raiz de 4 vezes 5. E a raiz de 4 é 2, então PQ vai ser 2 raiz de 5. Eu pergunto, é difícil? Agora me respondem. É difícil? Ou é questão de prática? Eu acho que é prática, mas Aqui, ó, engraçado, o que a senhora ensina é fácil, aí quando a gente vai para o exercício não dá conta. Olha aqui como ela foi. O material ele foi levando a raiz desde lá do início. Eu não gosto de fazer assim. Eu deixo a raiz para o final. Eu acho mais prático, entendeu? Bora fazer esse segundo exemplo. Opa. Será que se eu fizer o valor de Q a P, dá o mesmo? Vai dar. Porque a gente não está trabalhando com vetores. Então, quem quiser fazer um exercício diferente... a Cláudia calculou, eu já vi que deu 2 raiz de 5. Eu vou fazer agora de Q a P para ver se dá o mesmo valor. A gente vai ver que vai dar. Distância entre os pontos P, menos 1 e 3, e o Q, menos 7, menos 7. Então, vai ficar distância PQ ao quadrado igual. Repara, menos 1, não vou botar assim, não. A gente está aprendendo, é x de P menos x de Q ao quadrado mais y de P menos y de Q ao quadrado. Distância de P a Q ao quadrado
igual a menos 1, menos... Olha aqui como tem um sinal aqui. Então, vai ficar menos 7. Aí, fecho aqui ao quadrado. Mais 3 menos 7. Por que eu coloquei parênteses? Para não ficar menos. Entendeu? Então, aqui vai ficar distância PQ ao quadrado igual a menos 1. O menos na frente do parênteses quer dizer muda o sinal, então vai ficar mais 7 ao quadrado mais 3. Olha, o menos na frente do menos, então fica mais 7 ao quadrado. Isso aqui, distância PQ ao quadrado, vai dar menos 1 com mais 7 dá 6 ao quadrado, mais 3 mais 7, 10 ao quadrado. Isso daqui vai me dar distância de P a Q ao quadrado igual a 36 mais 100. Isso daqui dá 136. Então, distância de P a Q é a raiz de 136. Vamos pegar esse 136 e bora fatorar. 136 por 2. 13 dá 6, sobra 1, 16 dá 8. Por 2 dá 34. Por 2 dá 17. Por 17, que é primo, dá 1. Então, eu posso dizer que ele é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Então, distância de P a Q, eu posso dizer que é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Por que eu botei só um 2 ali ao quadrado? Porque um 2 vai sair. A gente já viu isso no nivelamento. Esse 2 aqui, ele sai, ó. E aí vai ficar o 2 e 17, que dá 34. Então, tá aí. A distância entre PQ é 2 raiz de 34. Bora ver se é isso mesmo. 2 raiz de 34. É, Cláudia. Tá? Outro exercício que ele passa é aqui, ó. Quais são os planos? Quais são os pontos do plano equidistante a menos 1 e 0 e menos 1 e 3? Então, quando ele fala pontos equidistantes, é quando ele tem mesma distância, tá? De um para outro. O que ele faz? Ele bota distância, ele chama que existe um ponto P, que é um ponto que ele chama de arbitrário, porque ele não está fixo, ele é um ponto que eu não conheço ainda, que ele é distante para A e para B. Então, a distância de P até A é igual à distância de P até B. Aí jogo a equação aqui. Ó. E vocês vão ver que aqui é igualdade, uma igual a outra, eu vou desenvolver. Aí tenho que desenvolver o quadrado, tá? Bora fazer essa questão. Deixa eu recortar.
como a Madalena reclama, né, que chegar lá na hora não está igual que ela vê nas resoluções, tentar resolver bem detalhado cada um. Quais os pontos do plano equidistantes ao ponto A, menos 1 e 0, e B, a representação a gente pode botar assim, ó. Existe um ponto P, que eu não sei, ele é XY, tal que a distância entre A, que é menos 1 e 0, e B, que é menos 1 e 3, essas distâncias elas são iguais. Então, distância de P até A é igual à distância de P até B. Se as distâncias são iguais, então, se eu levar ao quadrado aqui, aqui também vai ser elevado ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado? Para eu não trabalhar com aquela raiz imensa todo o tempo até o final. Então, eu elevo ao quadrado. Então, isso quer dizer que o x de P menos o x de A ao quadrado mais y de P menos y de A ao quadrado. Deixa eu apagar aqui, ficou esse A muito grande aqui. Isso aqui é igual a... Eu coloquei essa primeira parte aqui, igual a x de P menos x de B mais y de P menos y de B ao quadrado. Eu estou pegando essa igualdade aqui, fazendo aqui, ó, substituindo aqui embaixo os valores. Agora eu vou pegar os valores numéricos. O x de P, eu não sei, então vou chamar de xp até lá no final, menos o x de A. O x de A é menos 1, então vai ficar menos 1, mais y de P, chamar de yp, menos y de A, 0, x de P, menos 1, mais yp, menos 3 ao quadrado. Reparem que aqui eu tenho... Eu vou desenvolver, vou fazer o jogo de sinal, mas se vocês observarem, essa parte aqui, ela é igual a essa aqui. Estão em lados diferentes, então eu posso cortar. Porque elas estão em lados diferentes, são iguais. Tá? Nem sempre isso acontece, às vezes a gente tem que desenvolver mesmo. Mas esse aí deu sorte. Aí aqui deu y de P ao quadrado, porque y de P menos 0 é yp. Ao quadrado vai ficar isso aqui. E aqui é quadrado primeiro, olha, yp ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o desenvolvimento aqui do quadrado da diferença. Né? Aí, novamente, eu posso cortar.
esse termo com esse, porque são iguais, né? São iguais. E aí eu passo esse 6 para lá, fica 6 YP igual a 9. Dividindo tudo isso por... Nem vou fazer a divisão. Posso colocar assim. O Y de P vai ser 9 dividido por 6. Porque o 6 está multiplicando, passa dividindo. Aí eu vou simplificar isso aqui por 3. Por 3. Aí eu vou ter que o Y de P, ele é 3 sobre 2. Tá? Então, quais são os pontos? Quais são os pontos que são equidistantes? Eu não dependi do X, porque o X foi cortado. Então, o ponto que eu quero, ele vai ser um ponto onde a ordenada é sempre essa. Então, qual vai ser um ponto? Vai ser um ponto P, que é um valor de X qualquer, um X de P, e o ponto de abscissa, a ordenada 3 e 2. Então, isso aqui é a resposta. Qualquer valor de P, de X, mas tendo com valor, ó, ele vai ser sempre, ora, esse conjunto de solução é uma reta paralela a X de uma altura 2 e 3, tá? Uma altura 2 e 3. Cláudia, como seria isso? Não está lá no material, mas eu vou representar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vou tentar fazer o desenho mais... Vou só pegar aqui na régua. Melhor mostrar. Vou fazer a representação para vocês terem uma ideia do que é esse ponto, tá? Aqui o eixo Y. Aqui o eixo X. Aí eu vou marcar os pontos que ele deu, olha. -1. -1 e 3. -1 e 0. Tá aqui, -1 e 0. Então, ele está bem aqui, o ponto A. Tá? Aí o outro é -1 e 3. -1 e 3. Então, 1, 2, 3. Vou marcar aqui o 3. -1 e 3. Está aqui o ponto B. E aqui está o ponto A. E aqui está o B. Ele diz que y é igual a menos... y é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é bem aqui, olha. 3 sobre 2 é aqui. 3,5, é 1,5, né? 3 sobre 2.
Então, vou marcar essa reta aqui. Marcar de azul. Aqui, essa reta. Essa reta aqui, ela é o y igual a 3 sobre 2. Quando ele fala que qualquer ponto aqui quando ele fala que qualquer ponto que ele jogar aqui, para jogar um ponto aqui, para jogar o x igual a 3, 1, 2, 3, bem aqui o 3, e ele bate aqui, que ponto é esse C? Esse ponto C ele é o ponto 3 e 3 sobre 2. Como é que eu sei que ele é equidistante? Porque a distância daqui para cá vai ser igual a daqui para cá. Então, está aqui, qualquer ponto. E ele vai ficar correndo aqui. Qualquer ponto aqui, ele vai dar sempre a distância entre os dois iguais. A distância entre de A a C e de C a B vai ser igual. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Se tu escolher qualquer ponto aí, escolhe x igual a 0. Se escolher x igual a 0, ele está 0 e 3. Aí ele vai bater bem aqui, ó. O ponto D. A distância aqui é igual a essa aqui. Então, qualquer ponto aqui que cai nessa reta, y igual a 3 sobre 2, ele vai ser equidistante a A e B. Tá certo? Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida? Aqui foi a representação. Se a letra não está saindo tão bem, é porque está doendo mesmo esse meu braço, tá? A representação, por exemplo. Alguma dúvida, Madalena? Está muito quieta. Não gosto de ver Madalena quieta. Hein? Seria alguma dúvida? Oi, prof, boa noite. Está tudo fluindo bem, graças a Deus. Tá bom, então. Deixa eu só consertar aqui a câmera. Seguindo o material, né? Agora ele vai falar em ponto médio. O ponto médio é a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Tá? Então, é exatamente essa fórmula aqui. Achar o ponto médio. Vocês vão ver, quem quiser se aprofundar mais, tem esse livro aqui, ó. Está justamente aqui na minha frente. Esse livro aqui, que é do Gelsiese, do Matemática Elementar. Por acaso, ele tem um autógrafo dele aqui para mim. Ó. Tá? Matemática Elementar, ele é um dos livros que eu aconselho vocês, quando tiverem dúvida, dessa parte aí de plano. Ele tem um exemplar só de analítica, só de geometria analítica, e é bom.
Eu vou colocar no grupo o PDF desse livro, tá bom? Para vocês pegarem e dar uma estudada. Gente, fazer matemática é estudar todo o tempo. Olha, eu estou aqui na frente de um monte de livro. É justamente que sempre que eu tenho dúvida, eu vou lá e estudo, dou uma... O professor tem que estudar sempre, sempre, sempre. Tá? Mas eu vou botar lá no grupo para vocês. Eu vou botar todos os exemplares. São 11, eu vou botar todinhos lá. Então, ponto médio é essa fórmula aqui. Já fala, né? Ponto médio. Então, é a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Ela deixou um exemplo aqui, ó. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento. Bora fazer esse exercício já aqui direto. Falou em ponto médio, então eu tenho aqui M, é X de M e Y de M. Ele chama de ponto médio. Então, o ponto médio, X de M, vai ser X de A mais X de B dividido por 2. E o Y de M é Y de A mais Y de B dividido por 2. Então, aqui eu já tenho os valores, né? Então, aqui vai ficar 1 mais 7 dividido por 2. Isso daqui dá 8 sobre 2, dá 4. O Y de A é 9 mais 5 dividido por 2, isso daqui dá 14 sobre 2, que dá 7. Então, daqui eu tiro que o ponto médio vai ser 4 e 7. Vou explicar aqui o que é um ponto médio, tá? Vou fazer um desenho aqui. Digamos que tu tenhas aqui o ponto A. Aqui o ponto A. Está aqui o ponto B. O ponto médio ele vai estar bem aqui. Ele divide o segmento em duas partes iguais. Cláudia, o ponto médio não seria um ponto equidistante? Sim. O ponto médio, tu tens aqui ponto médio, ele implica em ser um ponto equidistante. É a mesma distância. Ele tem a mesma distância de A para B e de B para A. Mas o ponto equidistante, nem todo ponto equidistante, ele vai ser um ponto médio. Tá? Isso aqui não acontece. Por quê? Porque o ponto médio ele tem que estar no mesmo segmento. Tu tens o segmento AB, então M pertence a AB, ao segmento AB. E nós vimos anterior, nesse exercício aqui, que os pontos aqui, eles não estão dentro do segmento. Ah, Cláudia, se eu achar o segmento bem aqui, ó, bem aqui, vai estar um valor onde aparece o M. Esse ponto, ele vai ser equidistante.
Ele está justamente no ponto médio entre A e B. Então, ele é o ponto médio, ele é o termo equidistante. Entendeu? Quem vai ser esse ponto? É quando eu jogo x igual a menos 1, aí vai dar, olha, menos 1, o ponto médio aqui, m, vai ser menos 1 e 3 sobre 2. Ele é um ponto equidistante, ao mesmo tempo ele é o ponto médio do segmento AB. Tá? Então, ele tem que pertencer ao segmento. E o ponto equidistante, nem sempre, quando ele pertence ao segmento, ele é o ponto médio. Deu para entender? Deu para entender aí? Todo ponto médio é equidistante? Sim. Mas todo ponto equidistante é o ponto médio? Não. Porque existem pontos equidistantes que não estão dentro do mesmo segmento AB. O único que está dentro do segmento AB é o ponto médio. Certo? Aqui acaba a teoria que foi colocada pela professora Huber na aula 3 sobre plano cartesiano e ponto médio, ponto e reta. A aula 4, ele é retas. Só que antes de passar para a aula 4, que eu acho que vai ser na próxima aula, eu quero ver aqui alguns exercícios com vocês. Olha, reparem que ela se preocupou muito em colocar aqui a teoria. Ó. Responda. O que estes pontos têm de diferente dos pontos da atividade 2? Tá? Então, isso aqui é muito mais leitura. Tu vais fazer um por um, marcar e responder aqui os questionários. O ponto A e B representa o mesmo ponto no plano cartesiano? Aí tu vai ver, olha, A e B. Será que são o mesmo ponto? Tu vais marcar. Se um cair em cima do outro, perfeito, eles são o mesmo ponto. Mas preciso fazer isso? Não. Basta olhar. Se as ordenadas forem iguais e abscissas também, abscissas e ordenadas iguais, pontos iguais. Se não possuir, aí não são iguais, porque as abscissas e ordenadas são diferentes. Tá? Aí tem aqui, muito mais para tu gravar, fixar a teoria, que ela botou esses exercícios. Tá? E tem aqui os exercícios um pouquinho mais pesados. Eu vou fazer alguns com vocês. Ó. Aqui também tem exercício ainda. Ela botou bastante exercício. Vou resolver algumas daqui. Cortando aqui. Resolver essa primeira parte, pelo menos até 9 horas, que aí ainda tem muito tempo. Exercícios. Primeira questão. Os pontos menos 1 e 2, menos 2 e 3, 3 e 3, são vértices consecutivos de um quadrado que não intercepta o eixo OX. Quais são as coordenadas dos vértices, dos outros vértices? Vamos fazer. Ele diz que não intercepta o eixo X, né? Aqui, eixo Y. Eixo X. Vocês devem perguntar como foi que a Cláudia Instante conseguiu fazer isso tão...
Essa reta tão fácil, né? Aí que eu vou... Ai. Agora... Bastante, gente. Menos 2 e 3. Reparem que a gente tem que colocar mesma distância aqui, ó. Menos 2 e 3. Aí depois eu tenho o ponto 3 e 3. Três e 3. Vou fazer um negócio. Opa. Que laçar isso aqui. Ele diz que isso aqui é o lado de um quadrado. São lados consecutivos. Então, isso aqui... Isso aqui é o lado do quadrado. Então, reparem que esse... Alguém pode me responder se isso aqui é o lado do quadrado que vai de A, bora chamar de A e B. Quanto vale o lado desse quadrado? Valor numérico. Quem me dá o valor numérico do lado desse quadrado? Quanto vale? Quanto vale? Quanto mede o lado dele? É 5, professor? Por que, Madalena? Eu somei o menos 2 com 3. Perfeito. Madalena, se eu estivesse agora do teu lado, eu ia te dar um cheiro. De tanta alegria que eu fiquei de saber que tu consegues ver que é 5. Porque eu tenho aí valores negativos, isso confunde muito a cabeça do aluno. Só que como eu pedi lado é distância, então de 0, do A até chegar no Y, vale 2. Então já sei que é 2 centímetros ali se a unidade for centímetro. E do Y até o B vale 3. Então eu somei os dois. Perfeito, Madalena. 5. 5. Então repara uma coisa. Por que eu baixei esse quadrado? Tem muito em cima ele. Porque a gente vai ver que ele vai mais em cima. Porque ele não vai cruzar aqui o eixo para X. Ele vai crescer para cá, para cima. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. O eixo Y, ele continua aqui, ó.
Tá? Aqui está o y. Vou apagar esse aqui de baixo. E isso aqui, ele vai ter que crescer paralelo, porque é um quadrado paralelo aqui também. E aí vai fechar, ó. Então, aqui eu vou chamar de C e aqui de D. Então, quem vai ser esse ponto C? Reparem, que isso aqui vale 5, essa distância daqui também vai valer 5, que é o lado do quadrado. Então, se até aqui é 3, com 5, bem aqui vai ser o ponto, a ordenada 8. Então, esse ponto C, ele é 3 e 8. 3 por quê? Porque ele segue aqui, ó. E o ponto D é o ponto menos 2 e 8. Entenderam? Isso aqui não era cálculo. Era só observar a figura. Observar a figura. E a observação da Madalena, de dizer que o lado valia 5, era o fundamental, era o que o aluno tinha que olhar logo e saber fazer, achar o lado. Entenderam? Alguma dúvida nessa questão? Respondem para mim. Fale ou cale-se para sempre. Olha o que eu ganhei, gente, de presente. Deixa eu focar bem na direção. Isso aqui tem tudo a ver com a matemática. Isso aqui é a sequência de Fibonacci. Eu ganhei do amigo meu. Ele sabe que eu sou apaixonada pela matemática. Ele me pediu, né, um desenho. Aí eu fiz esse. Mas primeiro eu encomendei para ele. Depois ele disse que era meu presente. Aí eu, opa. Aí começou a cara da matemática. Alguma dúvida nessa questão? Para a próxima. Você não fala, eu vou seguir. Eu quero saber se um dia eu ainda vou amar matemática. É o primeiro passo. Tá? O primeiro passo, Madalena. Mas você já... Nem digo que é o primeiro passo. O primeiro passo você já deu. Foi ter passado. E agora é dedicação mesmo. Dedicar e estudar todo dia. Já dá aula, Madalena, aí em Canaã? Não, professora, eu trabalho na área da saúde. Área da saúde. Estou querendo entrar para essa área aí, mas eu tenho medo também. Ai, Madalena, só tu. Medo de quê, Madalena? Porque para mim, para a educação, eu tenho que entregar o meu concurso da área da saúde. Então, e aí eu tenho medo de eu não me adaptar nessa área e depois querer voltar e não poder. deixa eu te perguntar uma coisa. O curso onde tu trabalhas, na área da saúde, é médio ou é fundamental? É médio ou é superior? É médio. Então, tu pode fazer depois para superior. Entendeu? Isso. Só que a área que eu fiz, eu sou agente comunitário de saúde, a carga horária é 40 horas, não me abre portas para trabalhar durante o dia em outro local. Mas você vai gostar, você vai aprender mais matemática. Não desiste, não. Não desiste, porque eu vou te dizer o seguinte: eu não sou rica. Não sou rica, não. Mas muita coisa melhorou na minha vida e eu tenho certeza que foi. Eu tenho certeza absoluta
que foi porque eu estudei. Entendeu? Porque eu estudei. E eu digo sempre, a gente só tem como crescer mesmo, sem peso na consciência, através de estudo. É algo assim muito gratificante, sabe? Tu conseguir as coisas, tu ires adiante e saber que foi porque tu estudaste, tu não deveu para ninguém, tu foste lutando, tu perdeu noite de sono. Uma vez a gente estava falando sobre salário, e aí eu disse que se eu ganho bem, comparado com muitos profissionais, é porque eu já perdi muita noite de sono. E ninguém perdeu por mim, fui eu que perdi. Entendeu? Fui eu que sentei, fui eu que me debrucei diante de livros e fui estudar. Entendeu? E isso aí é muito gratificante, a gente fazer esse esforço, entendeu? E pode ter certeza, eu te passo uma parte do que eu sei, mas eu ainda sei muito mais. A gente não consegue passar tudo, né? Porque se eu começar aqui, tu vai dizer, essa professora é louca. Mas eu passo o que eu vejo que é essencial, o que eu vejo assim que tu pode começar dali, ter mais curiosidade e correr atrás. Mas tem coisa que aqui dentro tem muita coisa da matemática. E é uma coisa, o conhecimento é algo tão lindo que a gente leva para a gente. A gente tenta passar para os outros, mas a gente ainda leva muito para nós mesmos, entendeu? Por isso que eu digo sempre que quando um estudioso morre, é como se uma biblioteca inteira de livros fosse queimado, porque todo aquele conhecimento que ele tem vai com ele, entendeu? E nunca, nunca, nunca é demais. Nunca. Todo o tempo que tu estudar, Cláudia morre estudando, ainda vou estudar mais, porque eu morri, entendeu? E outra coisa que eu também falo, esses dias eu estava conversando aqui, nunca é tarde para estudar, sabe? Às vezes eu já escutei de maridos, de amiga minha, dizer assim, fulana de tal está estudando, nunca vi papagaio velho aprender a falar, pois eu digo que fala, e fala poesia e canta até se deixar. Porque não tem idade para se estudar. Não tem, não tem. Entendeu? E quem fala isso são pessoas que são tristes, são pessoas que não sabem, não têm coragem de estudar, porque eu falo que a pessoa que senta para estudar é uma pessoa corajosa, porque ela está arriscando momentos da vida dela que ela podia estar com os filhos, podia estar com o namorado, com a namorada, mas que ela está ali para estudar, para si. Mesmo que amanhã ela não esteja mais presente, mas ela estudou, ela fez uma parte que era para ela. Entendeu? Então, não desista não, Madalena. Vá adiante e me conte, tá? Não perca meu número, me conte. Professora, olha, eu saí, não sou mais agente, já estou dando aula em sala de aula. Levar essas palavras para a vida, professora, porque tem momentos da vida da gente que a gente nos auto-boicota, né? A gente quer desistir, coloca todos os problemas na frente, e não é assim, a gente tem que colocar o nosso objetivo na frente dos problemas. Dar prioridades, entendeu? Madalena, eu vou te dizer que um dos meus refúgios, quando eu mais tenho problema, porque todo mundo tem, é estudar. Em 2014, 2015, por aí, nem lembro, não faço questão de lembrar a data, mas meu pai foi diagnosticado com câncer de estômago. E aí, meu pai, ele é forte, ele é um cara excepcional. Não gosto de falar muito para ele, porque ele enche a bola. Mas eu vi uma pessoa que sempre, para mim, foi uma pedra se desmoronar, que foi minha mãe. E aí eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque eu estou com o pai doente e uma mãe que está entrando em parafuso.
Sabe o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu fui estudar tudo sobre o câncer que meu pai tinha adquirido. Tanto é que, quando ele se operou, a minha mãe só confiava de deixar eu com ele. Entendeu? Eu cuidei, eu fui uma guerreira no hospital. Anteontem eles fizeram 53 anos de casados. Meu pai hoje está com 76, minha mãe está com 73. Então, são assim os tesouros da nossa vida. E a gente curte muito. Pensa umas pessoas lindas que a gente todo o tempo está junto. A gente vai. Eu largo tudo para cuidar deles, entendeu? E eu fugi para os estudos, eu fui estudar tudo que eu podia saber sobre a doença que estava pegando meu pai. E a minha mãe diz, até hoje, ela diz assim, a Cláudia é a pessoa mais forte. Porque eu chorava, né? Mas não perto, que eu tinha que dar exemplo. Mas eu sofri também, mas já sofri em cima dos livros. Eu estava terminando meu mestrado, mas consegui terminar, entendeu? Então, a gente não tem que desistir, não. Os problemas, eles vêm para dar aquele up, dar aquela força. Dizer assim, olha, não é fácil, não. É difícil. Para mais tarde servir como exemplo, né? Tá bom? Bora ver aqui. Mais outro. Os pontos A, 2 e 3, e B, menos 2 e 7, são vértices opostos de um quadrado. Determine os outros vértices. Olha, agora já está um pouquinho mais complicado. Bora ver aqui. Bora marcar. Analisando aí, não sei se eu estou certa, mas a minha visão é que vai ser um positivo para cima e outro para baixo, nesse caso aí. Vamos ver, né? Ele diz que são vértices opostos. Se não ficar tão bem, porque eu já desisti da régua. Falta eu treinar mais a habilidade aqui de. Aí, deixa eu. Como ele diz que são 3 e 7, é um número muito alto, né? Então ele vai ficar bem grande o Y aqui. Vou passar bem. Vou traçar o X bem aqui. O X, o Y. 2 e 3, 1, 2. E 1, 2, 3. Bem aqui o 3. Dois e 3. Aí, isso aqui é o ponto A. Menos 2 e 7. Menos 2 e 3, 4, 5, 6, 7. Bem aqui o 7. Olha aqui o Y. Menos 2 e 7. Bem aqui é o B. Então, ele diz que bem aqui é o lado de um quadrado, mas são lados opostos.
Lados opostos. Então, vê o seguinte, daqui para cá não é 2, e daqui para cá não é... Olha, do 3 até o 7, ó, 1, 2, 3, 4. Não dá 4 aqui? Do 3 até o 7. Então, reparem o que eu vou fazer. Eu vou prolongar aqui. Vou prolongar aqui. E vou prolongar aqui. Por que que eu sei que prolongando? A, B, C e D. Porque ele disse que os dois são opostos. Então, se eu olhar bem, olha, daqui para cá é 4, e aqui também é 4. Ó. Porque 7 menos 3, 4. Então, aqui dá 4. E aqui também dá 4. Então, daqui o ponto C é o ponto menos 2 e 3. Ó, e para aqui vai para o 3. E o ponto D é o ponto 2 e 7. Entendeu? 2 e 7. Ele está bem aqui em cima. Alguma dúvida? Alguma dúvida nessa questão? Essa primeira parte, ela é muito mais assim para tu ir aprendendo a montar, trabalhar, mexer com os planos, entendeu? Ponto médio. Terceiro, ele diz, um sistema de coordenadas do plano está orientado de modo que o eixo Y aponta para leste, o eixo X aponta para norte, a unidade de comprimento é quilômetro, um caminhante sai do ponto menos 2 e 5 e caminha 5 quilômetros para sul, em seguida 13 para leste, 2 para direção norte e, finalmente, 11 na direção oeste. Quais as coordenadas do ponto P de chegada? Para fazer o recorte dessa questão. Para fazer essa questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar aqui na internet um pedaço de papel quadriculado. Espera um instantinho, gente. Papel quadriculado. A gente faz de tudo, né? De tudo se faz quando se tem internet. Aqui eu tenho papel que eu vou usar com o meu plano cartesiano, certo? Ainda vou buscar mais adiante algo interessante.
E aqui a gente pode pegar como referência o que ele falou, norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, ele fala o seguinte, o eixo X aponta para leste, então está aqui, o eixo X, e o eixo Y aponta para norte. Para colocar bem aqui seria, pegando bem na metade, o X, e aqui o eixo bora botar bem aqui afastado, porque vai ter valores muito altos. Eixo Y. Então, bem aqui é a união dos dois, olha. Bem aqui está a origem. Bem aqui é a origem. Aí ele diz que começa em menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Então, ele começa bem aqui, ó. Aí ele diz, um caminhante que sai do ponto menos 1 e 2 e caminha 5 pontos para sul. Então, ele caminha 5 pontos para sul. Aqui está um erro, né? Norte e sul. Até na internet tem erro. Bem aqui. Bem aqui é um S, tá? Deixa eu corrigir aqui. Bem aqui é um S. Eu cortei de lá e estava com esse erro. Então, ele vai caminhar para baixo, ó. Está bem aqui no ponto. Aí ele vai 5 unidades para baixo. Então, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai ficar bem aqui. Chama essa parte de A. Se a gente fosse olhar as coordenadas daqui, seria menos 1 e 3. Então, o A seria o ponto menos 1 e 3. Menos 1 e menos 3, né? Porque ele baixou aqui, ó. Do 2 ele baixou até o 5. Então, na verdade, é menos 1 e 3. Menos 3. Ele chegou bem aqui. Aí ele diz, caminha 5 na direção sul. Em seguida, 13 na direção leste, para lá, então. Estou bem aqui. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bem aqui que ele vai parar. Reparem que eu estava aqui, aí eu contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse espaço aqui vale 5. Agora eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse espaço até aqui, todo, vale 13. Então, parei bem aqui. Bora dizer que esse ponto é B. Se aqui vale 1, bem aqui está o eixo das ordenadas. Reparem que para cá vale menos 1, então esse aqui seria o 12, né? O B seria 12, porque 12 daqui até o eixo, do eixo até o A, 1, então daria 13. E a distância aqui ao eixo X, é de 3, então daria menos 3, porque está abaixo
Seria 12 e menos 3. Está aí o ponto B. Então, a gente já seguiu 13 na direção leste. 2 quilômetros na direção norte. Então, 2. Então, ele vai subir 2 só. E aqui, 2. Ele saiu daqui, foi para cá. Agora ele subiu só 2. Ele subiu 2. Está de outra cor aqui. Subiu 2. 2. Se ele subiu 2, ele está bem aqui. Então, esse C, ele seria o ponto 12 ainda, só que agora menos 1. 12 menos 1. Ele foi até aqui, mas ele ainda está abaixo do eixo X. E, por último, finalmente, 11 quilômetros a oeste. Então, 11 ele vai voltar. Ó. Como aqui é 12, bem aqui é 12, então ele vai voltar até aqui. Bem aqui ele vai ficar, ele vai voltar isso aqui. Ó. E aí, que ponto é esse? Ele chamou de P. P vai ser o ponto. Menos 1, 1 e menos 1. 1 e menos 1. Tá? Aqui, ó. 1 e menos 1. E menos 1. E aqui é o menos 3. Está aqui todinho o desenho. Está aqui o ponto que ele queria. Te digo, essa primeira parte, esse exercício, é mais para tu ter um conhecimento de caminhar em cima dos planos cartesianos, né? Do plano cartesiano. Trabalhar com as coordenadas, essa parte. Trabalhar, saber ir adiante de um ponto, somar, sair de um segmento para outro. Ele diz aí descer 2 quilômetros. Né? Ele podia dizer aí subir ou descer perpendicular. Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida, Madalena? Dúvida não, né, professora? Mas assim, se cair uma dessa na prova com esse comando aí, a gente se perde todinho. Se perde, Madalena. É só fazer, refaz essa questão. Entendeu? Quando ele diz ir para sul, ir para norte, é só ir seguindo cada espaço. Ai, irritou a garganta. Subir cada espaço, descer cada espaço, entendeu? Ele pode seguir assim. Siga à direita, siga à esquerda, descer, subir.
É a mesma coisa de ir para norte, sul, leste, oeste. Entendeu? Mas com esse quadradinho aí que a senhora colocou, ficou bem fácil da gente ir entendendo, acompanhando. Ficou ótimo. Ficou assim. Tá? Dúvidas? Cheias, né? Cheias de dúvidas. Deixa eu ver mais outra questão. O ponto médio encontra as coordenadas e aplicar direto a fórmula. Represente graficamente em R2 o conjunto A, que pertence a reais. Deixa eu recortar essa questão 5. A gente fazer e encerrar a aula de hoje. Questão 4 é simples, né? Questão 4 é aplicação direta de fórmula. Quero que vocês façam. A 4 é tua, a 5 é minha. Represente graficamente em R2, quer dizer, quando ele fala em R2, ele está dizendo é plano cartesiano, né? Então, vou colocar aqui. Plano cartesiano. Y, X. E aqui é o zero. Aí, 1, 2. Então, eu já sei que o meu X está nesse espaço aqui. De 0, eu vou botar até de azul, assim. Ele está de 0 a 2. Aí ele fala assim, que o Y é menor ou igual a X. Que o Y é menor ou igual a X. Se o Y fosse igual a X, ela seria uma reta que passaria bem aqui, olha. Quando fosse 2, aqui daria 2, ela passaria bem aqui. Aqui desce 2, aqui é 2. Lembra da bissetriz? Ela passaria aqui, ó. Fosse igual a 2. Então, ela passaria aqui. Só que como ele quer Y, para Y, até aqui é Y igual a X. O que está acima da reta, o Y é maior que X. O que está abaixo da reta é Y menor que X. Quer ver? Joga o seguinte. Joga um ponto bem aqui. O X não daria 2. E o Y não daria um número maior que 2. Então, um ponto aqui ele é Y maior que X. Agora, joga um número bem aqui. O X é 2. O Y daria um número menor que 2. Então, esse ponto aqui, ele pertence a um Y menor que X. Então, como ele quer para Y menor ou igual, então é toda essa parte aqui. Ó. Então, seria essa região bem aqui. Deixa eu representar por uma... Deixa eu ver se isso aqui representa. É. Para só mudar de cor. Tá amarelo. Seria isso aqui, ó. Aí.
Não estou sabendo ver qual é. Mas seria essa região aqui toda, ó. Vou botar de um azul mais escuro. Seria tudo isso aqui. Qualquer ponto aqui, ele está entre 2, entre 0 e 2, entre 0 e 2, e ele é um valor menor para x menor ou igual, para y menor ou igual a x. Então, quando eu jogar um ponto aqui, ele é um valor igual, se ele cair aqui em cima dessa reta, ele é um valor igual a x, mas se ele cair abaixo, um ponto bem aqui, ó, bora ver esse ponto aqui, 1 e 1 e para x menor ou igual, né? 1 e menos 1. O ponto 1 e menos 1, vou chamar de ponto B. 1 e menos 1. Bora ver se ele é igual. Se ele cai dentro dos critérios que está dado lá em cima. O x, ele está entre 0 e 2, perfeito. E o y, ele é menor que o x que eu escolhi. Aqui, menos 1. Ele está bem aqui nessa região. Se eu botar um ponto aqui fora, aqui em cima, vamos que ele seja o ponto x igual a 1. Ele está bem aqui. Ele é x, o ponto C, ele é x igual a 1, mas o y é 2. Então, ele não entra nessa situação aqui, porque ele está dando o valor de y maior que o de x. Tá? Então, a representação seria essa aqui. Isso aqui é a região A que ele pediu. Região A. Aqui. Tá? E tem aqui bastante exercício. Ó, de novo, outro de mapa. Considerar, né? Ele faz as perguntas no mapa da região do Rio de Janeiro. Considerem o sistema cartesiano a origem da cidade de Teresópolis, as coordenadas da cidade, aí ele vai... Aqui, olha. Todinho o mapa, e é como se fosse pontos. Cada espaço desse é aqui 0, cada ponto desse, cada espaço desse é um ponto. Tá? É mais para ficar mais certo trabalhando com coordenadas. Alguma dúvida? Eu gostaria que vocês pegassem esse material, tentassem resolver, e aí sim, Cláudio, olha, eu estou com dúvida em tal questão. O que eu não posso é resolver tudo e vocês não terem nem visto o material, tá bom? Amanhã eu dou uma olhada ainda em alguns exercícios, se vocês tiverem dúvida, por isso que eu digo que é para estudarem. Quem tiver dúvida amanhã, Cláudio, olha, eu não consegui resolver tal exercício, aí eu resolvo para ti. E aí a gente já vê retas e exercício de retas, tá bom? Nossa aula fica até aqui. Alguma dúvida? Amanhã eu digo se eu tenho dúvida. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite.